Nesse vídeo você vai aprender como fazer gestão de riscos de um jeito simples, prático e muito efetivo. Nada de ficar enchendo planilha aí, pegando métodos de outras pessoas. Crie o seu de uma forma simples e muito efetiva, seja numa startup, seja num departamento de TI ou numa grande empresa. Esse processo funciona de gestão de riscos. Segue até o final. Olá pessoal, meu nome é Rogério Lacerda, sou professor aqui da UFSC, que mantenho esse curso gratuito, livre aqui pelo YouTube de gestão de projetos, e esse é mais um episódio de um assunto muito importante que é a gestão de riscos. A gestão de riscos é um processo super importante em qualquer tipo de projeto. Pode ser um projeto bem pequeno, de uma startup, de um departamento de TI ou de uma empresa. Porém, muitas vezes o que acontece? Lê o PMBOK, lê livros de gestão de risco, começa a operacionalizar tudo aquilo sem olhar para o seu entorno, sem olhar para o teu projeto. Então ele inunda de burocracias e acaba gerenciando absolutamente nada. Essas técnicas aqui que eu vou apresentar, não aprendi de primeira. Eu fui fazendo, que nem vocês aí, possivelmente, já foram tentando fazer as coisas e geralmente era largado, né? Esses documentos, planilha de riscos, probabilidade, impacto, e fica lá, né? E na hora do dia a dia é tanta coisa para fazer que acaba só vendo pro forma, para gerar relatório. E aí eu fui vendo como isso poderia ser usado para objetivos de projeto, para você alcançar seus objetivos. Então esse processo aqui eu sintetizei ao longo de décadas aí da minha experiência como gestor de projetos, tá? Então você não vai encontrar em nenhum livro, segue até o final que realmente a gente não vai encher linguiça aqui. Beleza, vamos lá, como nossa base é o PMBOK, né? Não comece com essa história que PMBOK é burocracia. Não é. Burocracia é o que você cria. Então a gente vai interpretar isso como base e vou me apropriar do PMBOK aquilo que é útil para mim, né? E você vai fazer a mesma coisa aí. A gestão de riscos é feita através de 5 processos principais, tá? Que é como você identifica os riscos, né? Identificar riscos, como você faz a avaliação qualitativa, depois uma avaliação quantitativa, já vou chegar no ponto da diferença deles, como é que você faz um planejamento de resposta a esses riscos e, por fim, como você monitora, né? Como você controla eles. É importante frisar nesse ponto do vídeo, pessoal, se você ainda não fez uma TAP bem feitinha, né? Uma EAP, ou você sequer sabe o que é isso, e você coletou os requisitos de uma maneira adequada, já começou a prototipar seu cronograma e orçamento de projetos, você tem que ter isso muito bem consolidado. E se você não fez ainda, uma ótima oportunidade aí é fazer e se matricular no nosso curso online, tá? Que a gente vai trabalhar com casos de vocês. Nada de eu vou apresentar um caso hipotético de um projeto. Não, você apresenta o teu caso e a gente vai discutir a teoria com base no teu documento. Então a gente vai falar o que eu faria, o que eu não faria, com uma espécie de mentoria. Então o nosso curso online é de base bastante prática, vai ter vídeos mais profundos que tem no canal, mas vai trabalhar com o caso de vocês. Se eu fosse vocês, eu não perdi essa, porque para realmente usufruir do conhecimento desse vídeo, você precisa ter TAP, EAP, você precisa ter o cronograma, você precisa ter um orçamento bem feitinho e revisado, porque senão não tem como. Tá? Vamos começar pelo primeiro processo, que é a identificação de riscos. Vamos lá ver o que a gente vai precisar. Anota aí, papel e caneta. Para identificar riscos, você vai precisar, primeiro, os planos que você já tem do projeto. Quando eu falo planos, todos os planos de custos, de cronograma, escopo, o que você tiver de planejamento, você tem que juntar. Você também tem que juntar também todos os documentos de projeto. Todos, até uma apresentação para os stakeholders, alguma coisa das redes sociais, tudo que tiver no projeto, você vai ter que também estar bem centralizado nesse documento. Se tiver contratantes, se tiver terceiros, você vai precisar também dos contratos, quem vai participar de terceiros que não participa diretamente da sua equipe, são empresas terceirizadas. Você também vai ser necessário os fatores ambientais da empresa. A gente vai falar um pouquinho mais, mas fatores ambientais não é do meio ambiente. Fatores ambientais, fatores externos que podem facilitar o teu trabalho e podem complicar o seu trabalho. Além de todos os processos organizacionais, ou seja, o teu projeto ele não é solto, ele está dentro possivelmente de um departamento, dentro de uma empresa, e essa empresa tem políticas. É importante você também saber dessas políticas, porque pode ser restrições do projeto, pode provocar riscos. Então, com esse material juntado, você tem que compilar tudo no Google Drive, aí no Dropbox, na ferramenta que vocês têm de colaboração, centralizá-los. E depois esses documentos vão ser analisados, tem várias técnicas possíveis, tá? Mas a fundamental aí é o que a gente chama opinião especializada, ou opinião de experts. Então, se você estiver trabalhando com um projeto de TI, você tem que ter desenvolvedores, arquitetos de software, né? Gerentes de projetos experientes, que possam te munir, né? Posso te municiar de informações que podem ser riscos de projeto. Afinal, nesse ponto do vídeo é importante. O que é um risco, afinal, né? Todo mundo supõe que risco é uma coisa ruim. Mas, na verdade, o risco é uma probabilidade de ele acontecer. Porque, por exemplo,
Se você tiver um risco que ele vai acontecer, por exemplo, o teu analista ele está demissionário, ele vai sair em abril do projeto. Isso não é mais risco, não adianta você monitorar isso. Isso aí você tem que já contar com isso. Então o que a gente fala, isso aí não é risco, é fato. Então o risco tem essa característica. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Essa é a característica do risco. Depois da opinião especializada, né, que vai gerar um brainstorm, você precisa catalogar esses riscos. Então você precisa listar esses riscos. O importante nessa fase, gente, é número de risco. Não se preocupe, enche as linguiças. Não. Depois a gente vai ter a fase de avaliação que a gente vai ordenar essa bagunça aí. O importante agora é brainstorm. Não negligenciar absolutamente nada. Sabe aqueles ativos, né, os ativos das organizações, dos processos organizacionais? Será que a tua empresa, será que o teu departamento, será que a tua startup não tem uma lista de projetos passados que deu certo, que deu errado? Então, é uma boa fonte de risco também. Lembra daquela TAP que a gente falou que tinha premissas do projeto, quer dizer, aquelas suposições? Toda suposição vira risco, né? Suposição, lembra? Restrição em TAP é imposição do projeto. Conte com isso e acabou. Vai acontecer, é fato. Mas a premissa, né, ela é um risco. Por exemplo, eu tenho a premissa que eu vou conseguir contratar uma pessoa até maio para fazer um determinado serviço. Eu tenho uma premissa. Lá na TAP está escrito isso, né? O departamento de contratos aí não está fechado aquele contrato. Mas eu tenho essa premissa. Ou seja, todos os meus planos estão com base nessa premissa que em maio está tudo bem. Bem, pode acontecer, pode não acontecer. Tudo isso vira risco. Então você tem que monitorar esse risco, porque o teu plano pode ser impactado. Então, a gestão de riscos, ela é séria. Então é importante você se atentar às premissas que estão lá na TAP. Você vê que todo o nosso curso aqui é bem prático, porque não tem encheção de linguiça. O que é burocracia? O que é encheção de linguiça? Quando você faz alguma coisa no passado e não é útil. Aqui é útil. Então aquelas suposições, né, do projeto, eles entram como riscos de projeto. Eu vou apresentar uma lista aqui de fontes também de riscos que podem ser úteis para você não deixar passar nada. Ou melhor, mitigar o risco de você deixar passar alguma coisa. Os riscos, então, como a gente falou, pode ser da análise da equipe, de experts, eles podem se sentir desconfortáveis com alguma situação, com alguma parte do projeto. Tudo que não tem base histórica, gente, estimativa, equipe, habilidades, eles viram riscos de projeto, porque você não sabe se aquela equipe desempenhou bem aquela função ou vai desempenhar bem aquela função, porque você não sabe como ela foi no passado, tá certo? Funcionários novos, equipe nova, estimativa, né? As Black Arts, que a gente já viu como fazer estimativa aqui no canal, você também pode não ter base histórica suficiente para confirmar se aquela estimativa. Então, toda estimativa vira risco também. Requisitos incertos e ambíguos, requisitos são constantemente descritos, né? Tecnologia nova para a equipe, qualquer tecnologia nova, seja a linguagem de programação, pode ser uma tecnologia no sentido de uma máquina, de um dispositivo novo que vocês não mexeram aí. Alocação de cronogramas duvidosas, né? Às vezes o cronograma é feito com algumas pressões de departamento, então você coloca ele como risco. Processos novos para a equipe, né? Então às vezes tem alguns procedimentos de qualidade, de auditoria, procedimentos de um mecanismo que vai ter, uma linguagem de programação nova, um processo de software novo, então ele sempre vira risco. Essa lista aqui é não exaustiva, tá, gente? Então, mas assim, se você listar cada um desses itens, você vai ter um volume que realmente vai reduzir a probabilidade de você falhar amargamente, tá? Mas esse ato de identificar riscos, ele é constante. Os gerentes de projetos ingênuos, né, que estão começando sua carreira, acham que, identifiquei risco lá no começo do projeto e nunca mais. Não. O que você deve fazer na identificação de riscos é abrir um formulário para toda a equipe e stakeholders, a qualquer instante que ele se sentir inseguro, vai identificar o risco. Então você cria um formulário no Google Docs, nada muito complexo, não uma planilha também compartilhada. Você tem que deixar sempre aberto para a visão de novos riscos. E agora, o que a gente vai fazer com tanto risco? A gente vai ter que descrever ele certinho. Todo risco, eu costumo fazer nos meus projetos, ele começa R1, R2, é o identificador. Né? Então não fica muito prático você falar, olha, sabe aquele risco do contratante não chegar até maio e não tiver expertise com a máquina e tal? Quer dizer, não fica muito prático. Então geralmente a gente coloca o identificador R17, R18, R71, né? Para você se comunicar melhor com a sua equipe. Depois tem um nome e uma descrição, coisa básica. E agora vem uma questão crucial, né? Que eu fui aprendendo na prática aí de gestão de projetos. É o dono do risco. O dono do risco é o seguinte, lógico, o gerente de projeto, a gente já sabe, em última instância ele é responsável por tudo.
Mas às vezes é interessante você trabalhar com organogramas, isso, de riscos. Então a pessoa que criou o risco, ela também fala, olha, você que vai manter isso atualizado, você é que vai alertar, você é que vai berrar para toda a equipe se esse risco aqui aumentar a probabilidade dele. Se ele tiver na iminência de acontecer, se aconteceu, você tem que gritar. Então, por quê? Porque geralmente os riscos mais técnicos de projeto é um desenvolvedor que está lá no front que consegue ver mais. Então, sempre nas reuniões de monitoramento é interessante falar, né, para cada um qual o risco ele está cuidando e como está o monitoramento e a impressão dele. Aí tem 2 atributos de riscos muito importantes que eu já vou emendar com o próximo processo, que é a avaliação dos riscos. Então a identificação de riscos termina com uma lista, né, de riscos identificados, não quer dizer que todos vão ser gerenciados, e que eles também já têm alguns atributos. 2 atributos são importantes para a gente começar o próximo processo, que é a avaliação de risco qualitativo. É a probabilidade e o impacto. Então, o que você vai precisar? Pega papel e caneta para começar a avaliação dos riscos. Você vai precisar, obviamente, da lista de riscos que você acabou de criar, né? Os atributos dele, né? O identificador, o nome, a descrição, um pouquinho da descrição, a causa dele, o dono do risco e aqueles atributos que a gente já vai ver, que é probabilidade e impacto. Então, as probabilidades têm várias técnicas para você identificar a probabilidade e o risco. A mais simples de explicar e não é muito usado, mas é importante vocês entenderem, que é a probabilidade de riscos naturais. É bem simples, gente. Pensa o risco da construção civil, o risco de chover. Então, imagina que você tem maquinários, vai mexer com energia elétrica e não tem nada, não tem cobertura e daqui a pouco o gerente do projeto precisa ver na TV. Pô, qual que é a probabilidade, qual que é o risco que eu tenho de chover ou não? Então, você pode usar modelos meteorológicos, né, no celular, no Google, no Windy da vida, nos aplicativos, e coloca, hoje tem 78% de chover no período da tarde. Esses são modelos matemáticos que levam em consideração base histórica, né, as condições de tempo atual, pressão, umidade do ar, enfim, outros elementos, modelos altamente matemáticos que vão resultar numa probabilidade percentual. Então, a probabilidade, ele sempre se refere a percentual. Lembrando, o risco não tem 100%, tem 100% de chance de acontecer esse risco. Então, você está muito equivocado, porque não tem risco com 100%. Você está trabalhando com fato. O fato é esse, beleza? E agora, o risco ele pode ter 75%, 50%, 20% de risco. Como também não tem risco de 0%, né? Ou seja, não tem probabilidade nenhuma de acontecer aquilo. Então, realmente, você não pode gerenciar como risco. Beleza, então eu falei uma forma aí de você identificar a probabilidade de riscos naturais. Agora, como é que eu faço, por exemplo, riscos que não são naturais? Por exemplo, o risco de aquela pessoa, a gente não conseguir aquela pessoa ser contratada até maio, né? Então você não tem modelos matemáticos que te dizem isso. A pessoa do RH, o Headhunter, né? A pessoa de gestão de pessoas vai te indicar, olha, tá alto, tá baixo. Então a gente usa uma escala de Likert. É o famoso melhor que nada. O custo de desenvolver modelos naturais, né, matemáticos, para esse tipo de problema, para cada um desses riscos, ele é mais caro do que fazer o projeto. Então, a gente vai usar a escala de Likert, tá? Como dica, aí vem uma dica prática muito importante. Anota aí, gente. Não começa a colocar 98%, 97%. Por quê? Porque a nossa mente, nosso sensor, né, como a gente observa, não tem esse requinte aí de saber se é 75% ou 80%, né? Então, é uma grande bobagem. A gente chama isso de ilusões de controle. Então a gente vai colocar riscos de alta probabilidade, de média probabilidade e de baixa probabilidade. Ah, Rogério, isso aí eu já vi várias vezes, deu um monte de errado. Mas aí tem umas questões práticas que eu estou colocando. Sempre que você fizer uma distribuição, né, use os modelos de distribuição normal. Não quero entrar aqui em estatística muito avançada, mas vocês vão entender, é bem simples, né? A maioria dos riscos vão cair nos riscos médios, né? Então, maior ocorrência de riscos é riscos médios. Então, você vai ter o direito, olha só o que eu vou falar, o direito, como gerente de projeto, de atribuir médio para no máximo 60%, que é para 60%. E os outros 40%? Você vai ter o direito de 20% dos riscos serem altos e 20% dos riscos tem que ser baixo. Porque aí você faz aquela distribuição normal, básica aí, que vai te ajudar. Então, isso eu fui aprendendo na prática. Então, muitas vezes, o coeficiente de medo da equipe está tão grande que eles colocam todos os riscos como alto, né? Isso não ajuda a gente a gerenciar. Afinal, se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então esse mecanismo, não, você só tem o direito de 20. Não, mas tem o 25. Pega um desses 5 e ele vai para a média.
Porque você não vai ter capacidade de gerenciar 25% dos riscos. Você vai gerenciar poucos riscos. Lembra no começo do nosso vídeo? Beleza, então você vai fazer esse exercício. Mais ou menos assim que nem eu vou colocar aqui numa ilustração. Então, pessoal, esse é o processo. Ele é bem simples, tá? Você cria uma tabela, né, de probabilidade dos riscos. Você vai catalogar, vai usar só as colunas nesse exemplo aqui de probabilidade, tá? E você vai colocar baixa probabilidade, média probabilidade e alta probabilidade de riscos. Beleza? Você repara que eu já coloquei 20% baixo, 20% alto. Mas geralmente a equipe vai colocando os riscos, né? Sempre no alto, né? O índice de medo está muito alto, então vou simular aqui com 10 riscos, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai acumulando os riscos sempre no alto, né? Algum vai estar no médio, mas eles falam assim, ó, tudo é alto, né? Cria uma... E aí o que acaba acontecendo? É aquilo que eu falei anteriormente. Você tem muitos riscos acumulados, acaba gerenciando nada. Você quer resolver todos os problemas, não resolve nenhum, né? Então isso não é prático, isso aqui é teórico, isso se chama burocracia. Como que você resolve isso? Impondo os 20%. Então você, como gerente de projeto, você vai trazer 2 riscos para cá, todos no médio, né? E vai só deixar 20% aqui, tá certo? Então vou colocar aqui e vai colocar aqui. Arbitrariamente? Não, você vai colocando aqueles riscos que, por um bom senso, você entende que é mais alto. Esses 2 devem ser gerenciados. Eu vou colocar uma cor aqui para facilitar a compreensão e a gente se comunicar. Então, dessa maneira, na hora que se apresenta para a tua equipe essa planilha, né? Ela vai falar, não, mas peraí, o verde é alto. Você fala, é mais alto? Mas será que seria mais alto que o azul? Você trocaria? Porque você não tem o direito de colocar vários riscos aqui no alto, porque esse direito, na verdade, vai te ser um tiro no pé, né? E você vai barganhando com a equipe. Será que você trocaria, então, eu coloco o verde aqui, mas tem que tirar o azul ou o amarelo. Quem que vai? Ah, vai colocar o amarelo. E o laranja? Ah, o laranja é um risco muito alto. Beleza, você troca pelo azul ou pelo verde? Ah, não, ele é menos. Então você vai deixar ele no médio. É essa catalogação, esse exercício cognitivo que o gerente de projeto faz. Sempre mantendo aqui poucos riscos em alta probabilidade, tá certo? E os de baixa, porque a distribuição ele vai seguir isso normal. Pessoal, tô fazendo aqui um exemplo com 10 riscos. Você pode fazer simplesmente 20%, né? 30, colocando 6 riscos de alta, né? Probabilidade. Tem muitos juvenis aí, né? Que não estão começando a gestão do projeto. Como assim? Você não vai gerenciar um risco? Não, gente, porque assim, se você for gerenciar tudo que pode dar errado no projeto, me perdoe. Isso aí, você não vai ter tempo para executar absolutamente nada. Nosso tempo é precioso. Então, essa ideia da técnica que eu fui aprendendo através do quê? Porque se você não fizer isso, você não vai gerenciar nada. É essa a grande verdade que eu vejo nos meus projetos. Muitas empresas, é burocracia, um monte de lista de riscos que não fazem não são atualizados, não faz nada. Aí acontece um monte de história, um monte de bomba, que já estava até identificado. Mas por quê? Porque eles resolveram gerenciar 20, 30 e não gerenciaram bem feito. Então, a ideia é o seguinte, gerencie poucos riscos, mas vai a cabo, beleza? Outro atributo importante, além da probabilidade para você fazer a avaliação de riscos, é o impacto. Os riscos eles podem acontecer, a gente já viu a probabilidade de acontecer, mas os impactos também são diferentes. Tem riscos que se acontecer, você tem contorno, né? Que ele atrapalha, mas não vai ser o fim do mundo. Tem riscos que já você vai ter que acionar plano de contingência e tem riscos se acontecer, realmente você vai ter que falar com o stakeholder, pedir mais orçamento, tem impactos muito grandes, então você também tem que identificá-los. A técnica é muito similar. Então como é que fica? Você tem a probabilidade que já foi classificada, né? Aqui tem 2 só, 20%, aqui tem 20% de alta e 6 aqui no médio, né? Lembrando que é só a distribuição, né? Do percentual de quantos riscos você tem. Só que, se você manter assim, vamos manter assim, o que está acontecendo aqui? Então vamos fazer a análise. Será que isso está adequado? Bem, tenho 20% de alto? De probabilidade alta? Tenho. E 20% de baixo? Não, tem um a mais. Então tem que colocar e arrastar. Você vai ter que propor isso para a equipe. Mantive a probabilidade com 20%, probabilidade alta 20%. Então tem uma distribuição normal. E nas linhas? Tenho 2 riscos, 20% no alto impacto, e 20% no baixo impacto. E agora, né, de novo, médio impacto tem os outros 60%. Essa classificação proposta, o que me faz pensar que esse risco azul, ele é o risco primordial, é o risco que vai ser de fato gerenciado. Vocês estão conseguindo compreender? Por quê? Porque ele tem uma alta probabilidade e um alto impacto de acontecer. Então, desses 10 riscos, é esse o risco que realmente
merece nossa atenção. Esse risco aqui merece a ferro e fogo ser falado todo dia no teu projeto. E se você tiver mais energia, você já está gerenciando bem isso aqui, alocou a equipe, todos os planos que a gente vai ver no próximo vídeo. E aí você vai, tenho mais energia, ótimo, então você vai gerenciar qual? Esse laranja? Não, você vai gerenciar um projeto amarelo que tem um alto impacto, tá certo? Ele tem um alto impacto e ele tem uma média probabilidade, porque assim, não é tão alto dele acontecer, né? A probabilidade não é tão forte, mas se acontecer, dá problema, então o risco amarelo tem que ser gerenciado. O risco verde também, por quê? O impacto dele não é tão grande, é um impacto médio, tem como, né, ter ações corretivas, né? Mas a probabilidade dele é alta. Então, repare que é uma técnica que usa essa questão visual, né, e estatística, podemos dizer assim, para você separar o joio do trigo, os riscos que merecem a sua atenção e os riscos que não merecem. Nesse nosso exemplo, o risco amarelo, azul e verde vão ser gerenciados e os demais vão ser o quê? Ignorados? Não, eles vão ser monitorados. Esses riscos aqui, né, que aparecem aqui, esses riscos aqui, eles vão ser monitorados. A cada sprint vai saber, porque não pense que esses riscos vão ficar paradinhos aqui. O risco laranja ele vai evoluir, né, de média probabilidade para alta probabilidade, ele vai evoluir para um alto impacto, ou também vai evoluir, né? Ele pode simplesmente desaparecer aqui porque ele já foi eliminado. Então mantenha a filosofia do método de gestão de riscos desse vídeo, mantenha a gestão de poucos riscos, mas vá a fundo. É essa a técnica. Uma coisa importante de avaliação de riscos qualitativo é que, lembra que eu falei no processo anterior, identificação de riscos, você tem que deixar aberto. Eles podem acontecer a qualquer instante, uma nova identificação, uma nova coisa, uma nova atividade, e a equipe começa a relatar para você. Então, deixar livre. A avaliação de riscos, a mesma coisa, tá certo? Porque não vai pensando que o risco aqui, esse risco aqui azulzinho, vai ficar paradinho aqui no baixo impacto e médio. Pode ser que no decorrer do projeto ele vá para alto, ele flutua, os riscos vão flutuando aqui. Então é importante que você revise essa avaliação semanalmente, né, na tua retrospectiva, fazer a avaliação para ver se eles não vão mudar de lugar, mas sempre mantendo essa organização de 20%. Então, pessoal, nesse vídeo a gente apresentou dois processos muito importantes: identificação e avaliação qualitativa de riscos. No próximo vídeo, a gente vai falar de avaliação quantitativa, de como você vai fazer os planos de resposta e monitorar e controlar esses riscos de uma maneira efetiva, tá? Então, esse vídeo apresentou técnicas bastante práticas. É importante você entender a filosofia da gestão de riscos. Gerencie pouco, mas vá a cabo, vá até o final e gerenciar bem os riscos. Então, deixe seu comentário aqui. Não esqueça de se inscrever aqui como interessado no nosso curso online, bastante prático, vai apresentar N técnicas como essa. Você apresentou a lista de riscos aí, a gente vai dar feedback. E também clica no sininho para o próximo vídeo, que vai ser continuação da gestão de riscos.